No nosso país, no nosso Brasil democrático, no nosso Estado democrático de direito, o sigilo da fonte é um direito constitucional. A partir daí, nós temos que discutir de fato um hacker que pegou de forma ilegal, ilícita, criminosa, dados de terceiros. Precisa ser punido. Mordeu e assoprou, né? O Glenn Greenwald ontem foi homenageado, foi um desagravo a ele na Associação Brasileira de Imprensa, né? Essa centenária instituição. Lá estiveram outros dirigentes partidários, né, que não apoiam Bolsonaro. Estiveram lá artistas como Chico Buarque, todos em apoio. Foi uma reunião bastante concorrida, porque muita gente ficou de fora do prédio da ABI. O Glenn Greenwald disse que não vai fugir do país, não. Ouçam. Eu tenho passaporte norte-americano que me permite ir para o aeroporto nessa hora e sair deste país, vai para os Estados Unidos ou Europa e fazer todo o mesmo reportagem usando o mesmo internet, mas eu não estou saindo. Estou ficando aqui com confiança na Constituição brasileira e nas instituições brasileiras. Eu acho importante o que aconteceu. Tem momentos na vida em que é preciso tomar um lado, né? Em qualquer circunstância da vida, na vida pessoal, na vida particular, na vida profissional. E o que o presidente Bolsonaro conseguiu falando tanto pelos cotovelos e às vezes, infelizmente, falando muita bobagem, muita coisa que não faz sentido, foi unir pessoas que estiveram o tempo todo em lados opostos. Quem imaginaria, num ato em apoio ao Glenn Greenwald, um depoimento do expoente do Democratas, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados? Quem imaginaria juntar o Chico Buarque com o Rodrigo Maia num evento qualquer sobre qualquer coisa, né? É difícil imaginar essa associação entre eles. Eu acho que isso só foi possível porque o presidente da República ultrapassou uma determinada linha. Ele deixou de lado a discussão política para passar a frequentar um debate que não interessa a ninguém, que zela pelo que está escrito na Constituição. Quando o porta-voz da presidência da República diz que na avaliação do presidente da República e depois o próprio presidente da República vem e numa entrevista diz que o jornalista cometeu um crime, ele está confrontando a Constituição brasileira. E quando alguém, seja quem for, especialmente o presidente da República, confronta a Constituição brasileira, é preciso que os outros, não aqueles que pensam diferente do ponto de vista político do presidente da República, mas aqueles que querem defender a Constituição, se levantem, como aconteceu no caso do Rodrigo Maia, como aconteceu no caso do Chico Buarque, de qualquer outro partido, inclusive no caso de políticos como João Dória, por exemplo, que não no caso do Glenn Greenwald, mas no caso do assassinato do pai do presidente da OAB, também quis se distanciar do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro está em vários momentos atravessando para o outro lado do rio, um lado muito perigoso. E quando ele atravessa, ele vai sozinho, seguido por uma série, sozinho do ponto de vista político, seguido por fanáticos, por uma sequência grande de seguidores, mas há outros que, embora em campos diferentes do ponto de vista político, entendem que, olha, é preciso preservar o mínimo da institucionalidade. É incrível, mas o presidente Bolsonaro está conseguindo fazer alguns milagres. Um deles é esse. Eu discordo do que o Zé Paulo disse aí de morde a sopro. O que o Rodrigo Maia disse é exatamente o que eu penso e o que eu tenho dito aqui. Esses vazamentos, eles têm sim de ser defendidos pela nossa Constituição, a divulgação, né, desse conteúdo tem sim mas não o roubo dos dados. Mas não o roubo dos dados, né? Então, foi o que ele falou. Então, mas ele mordeu e assoprou. Não é morde a sopra. O que ele está falando é uma defesa da legislação, né? Quem hackeia conteúdo privado, quem divulga documento oficial, como o Ministério Público faz, às vezes tem de ser punido, porque a lei prevê uma punição para isso. Como a Operação Lava Jato fez rotineiramente. E como o Rodrigo Maia ressaltou no ponto de vista dele, a fala do Rodrigo Maia é muito moderada, né? E em defesa do que diz a nossa lei, né? Nós não precisaríamos ouvir isso se o presidente da República não tivesse confrontado a própria Constituição
e não tivesse saído por aí dizendo que esses jornalistas estão cometendo crime sem especificar qual é o crime que foi cometido. Quem Agora, não foi tão gentil o Rodrigo assim... Maia está causando, né? Ele está causando. Ontem ele fez uma visita à CBF, né? E ele aparece numa foto na apresentação da técnica sueca Pia Sundhage, que vai treinar a seleção feminina de futebol brasileiro. Ele aparece na foto lá com o presidente. Aconteceu isso porque ele foi à CBF. Com o Tite, porque ele foi lá numa visita protocolar e falou aí sobre o Clube Empresa, que é um projeto, né, que está na Câmara Federal aí, que deve evoluir a partir dessa conversa que ele teve com o presidente da CBF, Rogério Caboclo. O Rodrigo Maia é botafoguense, ele inclusive é criticado por isso, né? Porque ele tinha um apelido de Botafogo na lista da Odebrecht. E o Botafogo vai se transformar num clube empresa. Tem um estudo feito pelos irmãos Moreira Salles, que são botafoguenses, vão aportar 350 milhões de reais no Botafogo, que deve 750, 350 para pagar dívidas que vencem em até 5 anos. Corajosos esses Moreira Salles. Então, mas não vão ser só... Eles não vão fazer isso na loucura, né? E não só eles estão chamando botafoguenses ilustres e ricos. Agora, para que isso aconteça, eles vão ter de transformar o departamento de futebol do Botafogo numa empresa por 30 anos. Essa empresa vai receber a autorização do clube olha que coisa complexa, para administrar o futebol do Botafogo por 30 anos. E aí, essa empresa, arrecadando dinheiro, vai pagar as dívidas do Clube Botafogo, que por 30 anos será separado do departamento de futebol com a criação dessa empresa. É uma lei que existe já há algum tempo, mas não foi regulamentada até hoje. E não quer dizer aqui, quando eu defendo essa fala do Rodrigo Maia, que eu tô morrendo de amores pelo Rodrigo Maia, não é isso, né? Mas é uma fala institucional importante, essa fala. Né, eu tô enfatizando assim, aqui apoiando ou não o Rodrigo Maia, ele tem ocupado esse vácuo de sensatez. Então é aquela coisa assim, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Em terra de gente doida, quem fala um pouquinho mais de bom senso, vira rei também. Então, quando você tem um presidente do Supremo Tribunal Federal que toma a decisão que tomou com relação ao COAF, tem uma discussão gigantesca acontecendo aí, inclusive sobre a adesão do Brasil ao OCDE, que é esse grupo dos ricos que a gente quer tanto entrar e que o próprio presidente Bolsonaro fez campanha para entrar, a inibição ao controle de lavagem de dinheiro é uma dos entraves ali, tem cadeado na porta da OCDE para quem faz qualquer tipo de inibição à investigação ou controle de lavagem de dinheiro. Então, você tem o presidente de um dos poderes, Supremo Tribunal Federal, tomando essa decisão, ficando quieto, né? Você não ouviu o Toffoli falar nada dessas barbaridades do presidente da República. Você ouviu o Marco Aurélio Mello dizer que é bom botar uma mordaça nele, falou com o Thales Faria do UOL. Ninguém sabe como fazer isso, nem tem instrumento para isso, mas de qualquer forma ele teve essa ousadia uma piada infeliz de falar. Uma piada infeliz, eu estou dizendo assim, de novo, né? Não tem bom senso. Você tem o Toffoli quieto, você tem o Marco Aurélio Mello quase chamando o presidente de canibal, e aí você tem no outro poder o Rodrigo Maia, que de novo pode ser uma esperteza política dele, porque de bobo ele não tem nada. Agora, o cara vê lá a cadeira vazia, com o microfone vazio da sensatez e fala, ok, eu vou ocupar esse lugar aqui. E ele tem essa virtude dessa retórica mais sensata, especialmente nesse momento que a gente escuta tanta barbaridade. Então, o vácuo do poder acontece assim, ele não existe. Ele é uma ausência na vida política de qualquer país, né? Se deixar, alguém vai ocupar. Enquanto o presidente estiver falando absurdo, o Rodrigo Maia vai aparecer como o grande apaziguador do país. Tá certo ele, né? Claro. Nesse momento não é bobo é nem o que nada. há para o momento, como dizem.